Não gosta de coisas pesadas, então temos o bacalhau com nata. Para o bacalhau com nata, os ingredientes. Aqui começamos com o bacalhau com o bacalhau, e aqui, visto que o bacalhau do tempo para cá já não tem sido compensado Tá no duro. supermercado, então vamos substituir o bacalhau pelo bacalhau nacional. Normalmente lá no mercado chamam de macaiabo, umas chamam de macaiabo, mas as senhoras chamam de bacalhau nacional. Então Ok. substituímos pelo bacalhau genuíno de Portugal. Então indo pela ideia de sermos econômicos. Sim. Sim. E aqui também chamando a atenção aos nossos estimados ouvintes, se usar a corvina não vamos ter o mesmo sabor, e se usarmos também o pargo não vamos ter o mesmo sabor. Pois é, muitas das vezes a questão é, podemos usar corvina, pode-se usar, mas não vai ter o mesmo sabor, aí terás corvina com natas. Então aqui o macaiabo podemos utilizar. Basta ir no mercado Mutum, lá no Parque do Peixe Seco. Há muito peixe lá que muitas das vezes vende-se 3 tábuas a 2.000 kwanzas. E aqui só temos quantidade de peixe necessário para também evitarmos aquilo muita batata e pouco peixe. Pouco peixe. Sim. Então podemos ir para a nossa receita. Vamos sim, vamos. Obrigado. Para o nosso bacalhau com nata, bacalhau ou macaiabo, pode-se usar um dos dois. Sim. Bacalhau ou macaiabo já desfiado e também sem sal. Desfiado e também já sem sal. Aí podemos abrir uma aspas, abrimos o parênteses, para dizer que o bacalhau normalmente é cozido em água com temperada folha de louro, sal. Esse, por acaso, retiramos todo o sal, mas não é muito aconselhável repor novamente sal. Salsa e um fio de óleo. Depois de pronto, é só desfiarmos. E ela não deve ferver também muito, basta levantar a fervura. O objetivo é ela estar esmorecida para podermos separar entre as fibras do peixe, da pinha e da pele. 1 litro de leite, 1 litro de molho bechamel, 2 cebolas em rodelas, alho esmagado, pimenta branca, noz moscada. Aqui para chamar a atenção aos estimados ouvintes também, para não fazermos a confusão entre pimentos e pimenta. Pimento são aqueles frutos verde, amarelo, que nós usamos para pôr no arroz ao molho de tomate. Já pimenta faz parte da família malagueta. Salsa picada, folha de louro, caldo de peixe, azeite, sal, queijo ralado ou ovos cru. Sim. Tudo quantidade que basta. Batata rena cortados em cubos, já fritada. Batata rena cortados em cubos, já fritos. Sim. Depois de termos todos esses ingredientes, podemos partir para o modo de preparação. E começamos por fazer um puxado com azeite, cebola, alho, louro, caldo. Começamos a fazer o puxado com azeite, cebola, alho, louro, caldo. Deixamos aloirar, aqui sempre em fogo brando. Depois de estar aloirado, adicionamos o bacalhau já desfiado, a salsa, pimenta, noz moscada, mexemos e deixamos estufar por alguns minutos. Por uns 5 minutinhos, 3 minutinhos, depende muitas das vezes da intensidade do próprio fogão.
Depois disso, adicionamos as batatas, misturamos muito bem e deixamos ao fogo por uns 10 minutos, sem esquecermos de estar sempre a controlar, porque esses 10 minutos não é taxativamente exato, porque isso varia de fogão para fogão. Em seguida, adicionamos o molho bechamel, continuamos a mexer. Sem esquecer de vermos o sal. Se o sal estiver a faltar, também podemos adicionar. E aqui só para deixarmos que a pimenta vai variando de gosto para gosto. Por exemplo, o meu bacalhau, que eu normalmente gosto de fazer e gosto de ensinar a fazer, ela tem a tendência de picar sempre um pouco a mais. Então isso quer dizer que eu ponho sempre o picante acima do normal. Sim, sim. Porque eu penso que a tendência do pimento é para evitar aquele enjoozinho. Com certeza. Com certeza. Além de evitar o enjoo, aqui ainda bem que a Mana Mariana tocou isso só quanto ao enjoo. Bacalhau com nata normalmente é enjoativo quando usa essas natas diretamente. E essa é a razão que aqui nós usamos molho bechamel. Por exemplo, depois de terminarmos de passar a receita, podemos ditar o molho bechamel assim de uma forma muito rápida e simples. Depois de pronto, adicionamos no pirex. Decoramos com azeitonas, não de ter azeitonas nos ingredientes, mas podemos pôr as azeitonas. Peço já desculpa aos nossos estimados ouvintes. Está desculpado. Obrigado. Decoramos com azeitonas. E por fim, adicionamos o queijo ralado a toda a superfície do bacalhau. Adicionamos o queijo ralado e levamos ao forno para gratinar. No caso, o queijo ralado ou ovo batidos. Se pormos queijo ralado, já não há necessidade de pormos ovos. E o objetivo, como é economia, então, vamos adicionar ovo. Acredito eu que 2 ovos, um ovo chega para um pirex de 1 kg e 2 ovos chega para aquelas cubas que são de 10 kg. Pois é, então a ideia é economia. Se for queijo, podemos gastar acima dos 2.000. Então vai depender da possibilidade de cada um. E levamos ao forno para gratinar. E aqui, para chamar a atenção, gratinar não é com a parte de baixo do forno, mas sim para a parte de cima, aqueles fornos que normalmente acendem por cima. Se não tiver forno que acende por cima e tem uma grelha elétrica, pode utilizar a grelha elétrica ao invés de usar o forno, porque o objetivo é tostarmos a superfície. se não tem forno, vai ter a grelha elétrica. Pode ser o caso. Sim, mas há aquela questão que não tem o forno só aquecimento não tem por baixo. o forno e não tem a grelha. Sim. Aqui normalmente eu aconselho que tire todos os tabuleiros do forno, deixe apenas a grelha e põe o forno ao máximo. Aquece por uns 15 minutos. No ato de meter o bacalhau, põe quase ao teto do forno, para aproveitar aquela temperatura que é acumulada ao teto. Sim. Eu penso que sim. E quando metemos o tabuleiro dentro do forno, ou o pirex dentro do forno, devemos reduzir a temperatura para não tostar a parte de baixo. Sim. Agora, quanto ao molho bechamel, 1 litro de molho, 1 litro de leite pasteurizado ou leite fresco, 1 litro de leite fresco. Se não tiver leite fresco, pode usar 6 pacotinhos de leite em pó. Se não tiver leite fresco, pode utilizar 6 pacotinhos de leite em pó. Cebola, uma cebola picada, 2 dentes de alho, uma folha de louro, sal a gosto, uma colher de manteiga e um pacote de nata. Para o molho branco, vou novamente a repetir: 1 litro de leite, uma cebola picada, 2 dentes de alho esmagado, folha de louro, sal a gosto. E aqui também não esqueçamos de adicionar a pimenta e noz moscada. Não falou da farinha? E a farinha de trigo também. Obrigado. Uma chávena de farinha de trigo. Obrigado. Sim. Juntamos todos os ingredientes, menos as natas,
levamos ao lume até que levantar a fervura. Ok. Depois do leite levantar a fervura já com os temperos, engrossamos ela com a farinha de trigo. A farinha de trigo devemos fazer o engrosso à parte, depois fazermos a ligação com o leite. Depois de estar, ela vai ficar como se fosse uma papa. É mesmo uma papa, desculpem lá. Vai ficar uma papa. Depois da papa estar feita, adicionamos um pacote de natas. Isso é para evitar aqueles enjoos. Porque se usarmos as natas diretamente, vamos ter que utilizar 1,5 litro e aí que ela torna-se enjoativa. Sim, sim. Vamos ao prato de carne.